Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para uma análise rigorosa e de múltiplas perspectivas. Hoje nós vamos mergulhar numa questão que, tá tirando o sono de muito gerente de engenharia por aí. Com certeza. A grande dúvida é, as ferramentas de inteligência artificial, tipo Cloud ou GitHub Copilot, elas são de fato o seu novo desenvolvedor júnior ultra rápido? Ou apenas um papagaio muito eficiente que vai acabar quebrando todo o seu código legado? E essa discussão toda vem de dados recentes do setor, né? Temos aquelas métricas novas sobre produtividade e, claro, muita observação do dia a dia nas trincheiras do desenvolvimento. A minha posição aqui é que a ausência do que chamamos de atrito cognitivo e também de memória institucional invalida completamente essa analogia com um membro humano da equipe. Certo, mas a minha posição é um pouco mais direta. Eu defendo que a IA atua de forma quase idêntica, sabe? Um desenvolvedor júnior trabalhando lado a lado com um sênior. Eu entendo porque a resistência a essa analogia existe, claro, mas... É uma analogia muito forte. Mas se a gente focar na simetria tradicional do pair programming, a clássica dupla de programação, a IA replica essa dinâmica perfeitamente. Tem aquele estudo do Peng e colaboradores publicado pelo GitHub. Eles mostraram que as tarefas foram concluídas quase 56% mais rápido com o uso de IA. Os números são realmente altos. Muito altos. E temos também os dados do NBE, mostrando um aumento de 14% na produtividade geral. A IA funciona como um piso de competência para os novatos. O porquê disso é fascinante. Porque um desenvolvedor mais novo frequentemente trava na sintaxe de uma linguagem ou perde horas buscando documentação. Exato. E a IA remove esse gargalo tipo da noite para o dia. O júnior humano acelera sob o comando do sênior. E a IA faz exatamente a mesma coisa, só que em uma fração de segundos. Olha, é um argumento com dados muito sólidos, eu admito. Mas você já considerou a falta de agência mútua na IA? Num par humano autêntico, a responsabilidade é distribuída. Existe o que eu gosto de chamar de desconforto produtivo. Desconforto produtivo? Como assim? É que a lentidão do ser humano, nesse caso específico, é na verdade um recurso de segurança. Um júnior pode hesitar, ele pode fazer perguntas de esclarecimento, e essa pausa força o sênior a repensar a estratégia. A IA não possui esse atrito. Sim, ela só vai lá e executa. Exatamente. Ela executa incrivelmente bem, mas não questiona de forma ativa se a premissa inicial está equivocada. Isso acaba jogando todo o peso do julgamento exclusivamente no colo do humano que a opera. Não, espera aí, me explica melhor essa parte do atrito. Você está dizendo que a hesitação de um júnior é uma vantagem real? Porque, veja bem, olha a capacidade bruta de execução da ferramenta. Certo, o volume é grande. Sim, se eu peço para a IA gerar rotas de uma API ou escrever dezenas de testes unitários chatos para uma função isolada, ela entrega um volume gigantesco. Ela até domina teorias complexas de arquitetura, tipo o Strangler Fig Pattern, aquela técnica de substituir um sistema legado gradualmente. A ferramenta entende a teoria. O sênior só precisa fornecer a direção correta. Ela entende a teoria dos livros, sim. Mas ela ignora por completo o contexto tácito da empresa. Imagina a IA tentando mexer, sei lá, num código em Delphi que foi feito às pressas numa sexta-feira antes do carnaval de 2019. Nossa, o pesadelo de qualquer um. A IA responde com uma coerência impressionante, até elegante, mesmo quando a instrução do sênior está sutilmente errada para aquele contexto. Sem o atrito de um humano dizendo tipo, isso não se aplica ao nosso sistema de faturamento, a velocidade da IA só cria uma ilusão de progresso. Você acaba gerando 1000 linhas de código inútil muito mais rápido. Exatamente. Bom, é um cenário comum, mas deixa de provocar um pouco. Um júnior humano não entregaria exatamente o mesmo código errado com a mesma confiança se a especificação passasse para ele incompleta? A falha de contexto nesse caso não seria um problema de gerenciamento do sênior e não defeito da IA em si? Excelente ponto. A culpa final sempre vai ser do sênior. Mas a grande diferença na prática é que um júnior humano faz perguntas irritantes quando o ticket da tarefa está mal escrito. A IA simplesmente obedece de olhos vendados. E a diferença estrutural fica ainda mais gritante quando a gente fala de memória institucional. Retenção do conhecimento, certo? Sim. Quando dois humanos trabalham juntos por semanas, o conhecimento daquelas decisões que não foram documentadas se distribui entre a dupla. Se o sênior sair da empresa, você ainda tem o júnior, que absorveu metade do mapa mental daquele sistema. Como as LLMs perdem o contexto entre as sessões, se o seu único desenvolvedor sair, você perde o mapa inteiro de uma hora para outra. É um argumento bem interessante, embora eu enquadre o problema de outra forma. Essa perda deveria ser resolvida com uma documentação técnica rigorosa. Se a equipe tem a disciplina de documentar, a IA permite que um único humano escale seu trabalho de uma maneira que a dupla tradicional nunca conseguiria. Entendo o paralelismo.
Isso. Você pode ter a IA gerando testes complexos em uma aba, enquanto investiga um erro crítico em outra. Ah, mas sejamos realistas. Documentação impecável costuma ceder à pressão das entregas curtas. E mais, existe um limite cognitivo para esse paralelismo humano. O cansaço de revisar. Exato. Quando o sênior precisa revisar linha por linha de todo esse código gerado em massa, o cansaço mental bate muito rápido. Os ganhos de produtividade começam a diminuir porque revisar código alheio exige uma energia brutal. Entendo. Bom, para resumir a minha posição à luz da nossa discussão, eu ainda vejo a IA como um motor de execução inigualável. Quando sujeita a uma supervisão atenta, ela atua de fato como o braço executor de um júnior, removendo barreiras sintáticas e, acelerando o desenvolvimento de forma indiscutível. E eu mantenho a visão de que encará-la como equivalente a um colega de equipe é um modelo frágil, justamente por eliminar a distribuição orgânica de conhecimento e aquele questionamento natural que são essenciais para manter a saúde e a segurança de sistemas complexos a longo prazo. De qualquer forma, me parece que convergimos no ponto principal do estudo empírico do NBR, não? A IA atua como um excelente amplificador. Ela potencializa a competência técnica de quem já domina os fundamentos da área, mas é totalmente incapaz de fabricar julgamento situacional. O humano precisa continuar pilotando. Certamente. A tecnologia evolui a passos largos para nos dar velocidade, mas o contexto humano, com toda a sua intuição e experiência acumulada, continua sendo o verdadeiro pilar estrutural do desenvolvimento de software. O que nos mostra que ainda há muito a explorar sobre como nos adaptamos a essas ferramentas. Fica a reflexão para quem nos acompanha a tirar as suas próprias conclusões.